Meu nome é Lara Vitória Lima Braga, meu número de matrícula é 540863 e eu curso o segundo semestre de Engenharia da Computação. E eu vou explicar o meu código da AP1, né, que é a ilha de Java. E aí a primeira classe interface que eu vou apresentar é uma interface que eu criei que chama Elementos de Jogo, que ela recebe dois atributos, que é a posição x e a posição y, e duas funções, que é uma que é de tipo, que retorna um inteiro, e uma é mostrar, que retorna um string. Que posteriormente vão ser entendidas que elas são basicamente para catalogar se o elemento presente no jogo é um aluno, um bug ou um robô. Aí eu vou apresentar a classe aluno, que a classe aluno ela implementa elementos de jogo, então ela obrigatoriamente recebe essas duas funções, que no caso é a mostrar e a getType. E a não mostrar não tem nada, porque quando aparecer no plano, não é para aparecer nenhuma indicação de que existe algum aluno lá, então ela vem vazia. E o tipo retorna 1, que representa o aluno. No bug é a mesma coisa, a única diferença é que retorna 2, que representa o bug. Aí tem o terceiro, né, que é o robô. Só que o robô eu vou explicar depois. E primeiro eu vou apresentar a classe plano, que ela basicamente tem uma relist de células, um tamanho X e um tamanho Y. Só que para explicar o plano, eu vou optar por explicar a célula primeiro, porque ela é bem importante. Ela recebe os atributos de posição, x e y, um ID e uma relist de elementos de jogo, que é para saber quem está ocupando essa célula. Aí tem um construtor, aí ela tem essas funções de adicionar e desocupar primeiro. Essa adicionar, ela adiciona elementos dentro do plano da célula. Essa desocupar, ela só remove eles da célula, e a desocupar primeiro ela serve para quando ocorrer alguma colisão. Essa infos é para imprimir cada bloquinho de célula, não é o array de células, é só cada bloquinho. Aí aqui a gente volta para o plano e ele vai receber esse array list de células, uma lista de células. Aqui é o construtor do plano e ele vai ter essas seguintes funções, que é montar o plano, que ele vai percorrer esse meu array list de células, ele vai criar, no caso, esse array list de células, e aí depois ele vai percorrer esse array list de acordo com as informações que o usuário fornecer, e ele vai completando o plano de acordo com as coordenadas que a gente vai ver mais tarde. Aí aqui tem essa retornar células montadas, que é basicamente para criar o plano e apresentar, de acordo com as informações oferecidas. Aí aqui agora a gente vem para serviço de jogo, que ele vai ter o plano, um atributo, o plano, a quantidade de alunos e a quantidade de bugs. Aí aqui é o construtor, serviço de jogo. Aí aqui é só o sortear número, que ele vai só sortear um número aleatório, e aqui que ela vai ser importante, porque esse sortear número é o que vai sortear os elementos dentro do plano, tanto alunos quanto bugs. Aí ele vai percorrer, né, o meu array list de posições iniciais, e aí ele vai sortear esses elementos aleatoriamente dentro do plano. Aí vai ser importante nessa função aqui, que é povoar o plano, que ele vai pegar essas informações de sortear números e sortear elementos no plano, e povoar o plano com alunos e bugs, de acordo com a aleatoriedade requisitada. Aí aqui, essa função atualizar a posição do robô, ela remove, ela informa qual é a nova posição do robô, porque lá a função desocupar, desocupar e desocupar primeiro. Aí o que elas vão fazer em conjunto? Elas vão tirar do plano e reposicionar na nova célula, e o que faz com que isso aconteça de forma satisfatória é essa função atualizar a posição do robô. Aí, né, foi botado no elemento na lista de célula, a célula foi desocupada, e aí ele vai colocar o robô nessa nova célula de acordo com as informações do usuário. Aí aqui essa adicionar robô é só para colocar todos os robôs na posição 1 em 1 do plano, que é basicamente isso. Aí aqui, essa função ela vai ficar mais bem explicada
se eu vier aqui para jogo e explicar o jogo primeiro, porque a conclusão, todos os pontos vão se ligar bem aqui. A gente vai ter a classe jogo, que vão ter os atributos string, nome, tipo um string nome, também o x e y, né? E quantidade de alunos, quantidade de bugs, um plano, serviço de jogo, serviços, enfim. Aqui ele vai instanciar todos os robôs, né? Seus respectivos nomes. Aí tem o mandador, o peão, torre, bispo, cavalo, rei, rainha. E aqui é o construtor do jogo, né? Enfim. Aí aqui a gente entra onde realmente o jogo vai começar a acontecer, né? Essa função preparar jogo, ela vai criar o meu plano, aí ela vai chamar essa função montar plano, aí vai montar o plano, vai criar esse serviço do jogo, que vai receber um plano, quantidade de alunos e quantidade de bugs, e vai chamar de serviços a função povoar plano, que vai preencher o plano com a quantidade sorteada de alunos e bugs. Aí aqui, a serviços vai chamar a função adicionar robô, que foi a que a gente acabou de ver, né? Que ela adiciona todos os robôs na posição 1 em 1 e ela vai adicionar cada um desses robôs nessa mesma posição. Aí aqui, para eu explicar essa função ação robô, eu vou explicar primeiro essa função jogar. E essa aqui vai fazer mais sentido depois. Aí aqui, a função jogar, ela vai preparar o jogo, né? E aqui ela entra nesse laço while, que vai me retornar primeiro as células montadas, né? Que aqui vai aparecer o plano. Essas células montadas são todo o plano com o tamanho que o usuário definiu. E aqui ela vai apresentar a quantidade de alunos que restam no plano, a quantidade de bugs restantes no plano e pede para que o usuário escolha com qual robô ele deseja se mover, com qual robô ele vai jogar. E que ele entra, né, nesse switch case, que aí sim a gente vai agora implementar essa função ação robô, que nada mais é do que assim que você escolhe um dos 7 robôs que estão disponíveis, ele vai entrar nessa função ação robô, que ela o que? Ela vai me retornar um robô e um inteiro de células, que no caso vai ser assim, vai pedir para que o usuário informe se ele deseja avançar ou retroceder, aí com a resposta do usuário ele vai entrar num desses casos, né? Que nada mais é do que a quantidade de células máxima que o robô pode andar. No caso, esse aqui, o caso 1, é só para o peão, porque ele só anda uma casa. Aqui, no caso 2, são robôs que andam até 2 casas. E aqui, no caso 4, são robôs que se movem até 4 casas. E se não tiver acontecido nada, ele vai perguntar quantas células você deseja... Não. Logo após isso, ele vai perguntar quantas células você deseja mover, né? Se não entrar em nenhum desses casos. Aí aqui é um limitador, né, que ele vai limitar as entradas do usuário para que ele não insira nenhum valor que seja inválido para o nosso programa. E aqui, ó, ele entra, né, no caso 1, se não atender, se ele botar um número maior do que o plano ou menor que o plano, né, no caso, se ele avançar muito mais do que o plano ou ele retroceder muito mais que o plano, ele vai informar que o robô não pode sair do plano, ou se ele inserir uma opção que é inválida, ele vai pedir para que o usuário informe uma opção que funcione, no caso, um número de células para ele se mover. Aí aqui, no final dela, ela vai chamar, a classe de serviço vai chamar essa função atualizar a posição do robô, que é mover ele de célula, ele faz com que ele desapareça numa célula e reapareça em outra, né, atualizando a posição dele, informando qual é a nova posição. E agora, ele vem para essa função aqui de verificar a colisão. A gente vem aqui para essa função de verificar a colisão, né? Ela vai me retornar um robô. E o que ela vai fazer? Ela vai percorrer a minha lista de células e ela vai identificar se naquela célula que o robô vai se alocar tem um aluno ou um bug. Ou também não pode ter nada, né? Mas ela vai verificar esses 2 casos, se tiver um aluno ou um bug. Se tiver um aluno, se ela percorrer a célula, a lista de células, e ela encontrar um aluno, ela vai entrar nessa função aqui, ó, ganhar pontos, ela vai chamar robô, vai entrar nessa função ganhar pontos, que vai adicionar pontos mais 10, né? Aí, vem aqui e a quantidade de alunos lá diminui, né? Menos 1. Aí, ele desocupa esse aluno de lá e deixa só o robô, né? Aí, ela vai imprimir, né, essa informaçãozinha de que o robô tal resgatou um aluno na posição tal. Certo, também tem o caso de aparecer um bug. Se ele encontrar um bug, ele vai entrar nessa função aqui, perder pontos, igual a menos 15. E
o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a quantidade de bugs, aí ele vai desocupar aquela célula, deixando só o robô, e vai informar o usuário que o robô que ele escolheu encontrou um bug na posição que ele vai encontrar. Aí, verificar a saída, essa função verificar a saída, ela é um booleano que vai me retornar se o número de casas para o robô se locomover for maior ou menor do que o plano. Se ele for maior ou menor do que o plano, ele vai chamar vai entrar lá no switch case e vai mostrar, aparecer a mensagenzinha de que o robô não pode se locomover além do plano, né? Aí a gente tem essa função aqui, relatório robô. Aí a gente tem essa função aqui, relatório robô, que vai me informar as informações do robô mesmo, né, no final do jogo. Por exemplo, ela vai aparecer aqui o nome do robô, né? Aqui a pontuação dele, quantos pontos ele fez na partida, quantas células ele visitou, quantos alunos foram resgatados e a quantidade de bugs encontrados. Aí essa função, encontrar robô com maior pontuação, ela vai percorrer meu array list de robôs, né? E aí ela vai criar um atributo que chama robô com maior pontuação, que vai receber o robô que teve a maior pontuação no jogo inteiro e vai me retornar qual foi esse robô, para informar para o usuário no final do jogo, né? Certo. Aí aqui a gente voltando pro jogo, né? Que a gente já explicou como funciona todo o serviço de jogo, voltando aqui pro jogo, dentro desse switch case, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar era que se o usuário me informasse um número que não existisse um robô, por exemplo, 7, no caso do 7 tem 8, 9, a seguinte mensagem é printada: o robô inserido não existe, né? Que é para realmente obrigar o usuário a informar um valor válido. A gente tem o relatório final das rodadas, né? Que vai chamar a serviços, que por sua vez vai chamar a função relatório robô. Aí nessa função relatório robô, que a gente acabou de ver, né? Então mostra o nome do robô, a pontuação dele, células visitadas, alunos relatados e bugs encontrados. Aí aqui embaixo a gente vai criar um novo array list, que é para informar, ele vai procurar qual é o robô com a maior pontuação, né, de acordo com esses robôs, para analisar. Ele vai analisar as informações do relatório de cada um dos robôs e informar, e vai colocar dentro dessa variável aqui, robô ganhador, qual foi o robô com a maior pontuação, né? Que no caso está dentro dessa funçãozinha aqui que a gente acabou de ver. Ele vai pegar os pontos do robô, e se for maior do que a maior pontuação, né, que entra vazia, então a maior pontuação é o robô que tem uma maior quantidade de pontos. Aí ele recebe o robô. Aí aqui ele vai printar para o usuário, né, informando, ó, o robô com a maior pontuação, o robô tal, parabéns, e o nome do usuário. Agora a gente pode ir para main, né, que é a parte assim mais visual e principal do jogo. Aí aqui a gente peguei isso aqui da internet. Achei bonitinho. Só pra dar realmente um iniciozinho, né? Um layout bonitinho. E aqui a gente vai ter esse try catch, que é basicamente como um limitador de entradas, para que o usuário não insira entradas que não condizem com o código. Aí a gente coloca aqui, entra com boolean, né? Entrada válida igual a false, e ele entra nesse while. Se a entrada for diferente da entrada válida, aí ele preenche os seguintes valores. Aí ele faz, né? Aí ele recebe largura do plano, altura do plano, quantidade de alunos, quantidade de bugs. E aí ele vai perguntar para o usuário, né? Qual a quantidade de células para a largura do plano. Aí ele vai guardar aqui, né? Largura do plano, aí ele vai perguntar, né? Qual a quantidade de células para a largura do plano. Aí ele vai guardar essa informação. Aí aqui, esse if é para... Se a largura do plano for um valor negativo, ele pede, né, para que seja um valor positivo. Aí aqui tem a quantidade de células por altura, aí ele faz a mesma coisa, né, nessa questão de limitação. Aí aqui a quantidade de alunos, aqui a quantidade, aí aqui a quantidade de alunos, aí ele limita, né, a um valor positivo e que o número de alunos deve ser menor do que a metade de células do plano, né, que era um dos requisitos lá do trabalho. Aí a quantidade de bugs, aí ele dá as mesmas informações, né, que deve ser um valor positivo e que deve ser menor do que a metade de células, e aí ele inicia o jogo. E aí nisso ele instancia, né, o objeto jogo, que vai receber nome, largura do plano, altura do plano, quantidade de alunos, quantidade de bugs. Aí ele chama a função jogar, né, e aí ele prepara o jogo todo. Aí a entrada é verdadeira, então ele vai, né, vai realmente realizar todas as ações da função. E aí, se tiver alguma entrada que seja inválida, ele vai imprimir essa mensagem e sair. Ou se alguma das outras mensagens de cima, no caso esse aqui funciona para esse,
e esse mais baixo, de entrada válida, se de digitar um valor numérico válido, vale para esse try aqui se ele digitar um símbolo errado, qualquer coisa assim.